Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês. Mais uma quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à epístola pequenininha de Judas, tá ok? Vamos ter uma oração e vamos correr, porque tem bastante coisa boa para a gente falar hoje, tá? Senhor, muito obrigado por esta quarta-feira. Te agradeço pela tua fidelidade, teu amor, tua graça. E estamos aqui, Senhor, para estudar tua palavra e pedir para a tua bênção, tua direção sobre tudo aquilo que nós vamos falar. Que o teu ensino, ó Deus, fale aos nossos corações e que possamos entender cada vez mais a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia no computador. Judas, nós vamos começar a ler do verso 5 ao verso 8, tá bom? 5 a 8. Estou lendo aqui, tá bom? O computador está bem aqui na minha frente. Vamos lá. Diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, ele está falando do povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, tem umas outras traduções que diz seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. E o verso 8 diz: e contudo também estes, ele está falando dos seus leitores, não sei se você se lembra do contexto, ele está falando que falsos profetas estavam invadindo a igreja, estavam trazendo ensinos falsos, né? Então ele diz: e contudo também a estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Tá bom? Este é o trecho que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Eu dei um tema para o nosso estudo hoje que diz: exemplo daqueles que pecaram contra Deus. Vamos lembrar, meus queridos, que a epístola de Judas é um forte alerta para nós como igreja. Judas escreve para os crentes, chamando-os a lembrar verdades já conhecidas, porque o perigo não vinha de fora, mas de dentro da comunidade. Os falsos profetas estavam entrando, estavam ensinando coisas erradas, enfim, eram pessoas que estavam destruindo o evangelho. Por isso que nestes versos de 5 a 8, ele usa exemplos históricos para mostrar que Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, é por isso que ele diz: quero, pois, lembrar-vos. Algumas vezes a gente brinca muito com o evangelho, a gente brinca com Deus. E nós temos que tomar um certo cuidado. Porque às vezes a gente pensa no nosso Deus de amor, de carinho, não é? Mas lembre-se que nós temos um Deus de justiça. E então, aqui em Judas, nesse trecho que nós lemos, ele vai dar alguns exemplos daqueles que pecaram contra Deus e receberam juízo e também receberam o castigo de Deus, tá bom? Então vamos pensar aqui quais são as lembranças que Judas traz, tá ok? E que deve ser observado por nós hoje pela Igreja de Cristo, tá bom? Muito bem. Em primeiro lugar, ele diz: lembrai-vos do juízo de Deus sobre a incredulidade. Aqui ele está falando especificamente do povo de Israel. Lá em Judas,
verso número 5. O versículo diz: o Senhor, tendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. Deus libertou o povo de Israel com poder e força, mas muitos não perseveraram na fé. A libertação inicial não garantia a fidelidade permanente. Então, por exemplo, Deus libertou o povo e não significa que o fato de Deus ter libertado o povo agora, o povo pode fazer o que quiser. O povo foi mau, o povo foi incrédulo e o povo recebeu a merecida disciplina de Deus. Por isso que o texto diz que Deus puniu os incrédulos. Então, a nação de Israel é um exemplo para nós de que Deus, ele trata com aqueles que pecam, contra aqueles que se rebelam contra ele. Judas está falando isso porque Judas está falando: Deus vai se rebelar contra estes falsos profetas, esses falsos professores, mestres. Deus vai sim exercer justiça e juízo sobre estas pessoas. Experiências passadas com Deus não substituem uma vida contínua de fé e obediência. Nós temos que obedecer a Deus continuamente. Nós podemos estar obedecendo a Deus agora e depois a gente pode se desviar, não é? Então, ou seja, aquele que está caminhando com Deus, ele precisa perseverar em fé e obediência. Ele não deveria se desviar dos caminhos do Senhor, assim como aconteceu com o povo de Israel. Muito bem, então lembrai-vos do juízo de Deus sobre a incredulidade, ou seja, sobre o povo de Israel. Segundo lugar, lembrai-vos o exemplo dos anjos que abandonaram sua posição. Esse verso 6 de Judas é um dos versos mais polêmicos que nós temos na Bíblia. Deus puniu alguns anjos que abandonaram o seu estado original ou a sua posição, tá? Por isso que o texto diz: aos anjos que não guardaram o seu estado original. Judas aqui fala de anjos que pecaram. É algo que não é comum nas Escrituras. Você não lê que anjos andaram pecando, né? Não é muito comum isso. Mas que aparece em textos específicos do Antigo Testamento. Inclusive também aparece na tradição judaica do chamado o período do Segundo Templo. Aparece, tá bom? E Judas então afirma 4 coisas claras sobre estes anjos que abandonaram o seu estado original. Primeiro, Judas diz que eram anjos. Segundo, ele diz que eles tinham um estado original. Esse estado original foi dado por Deus. Terceiro, eles abandonaram esse lugar, eles abandonaram essa posição. E o texto diz que estes estão presos aguardando juízo. Essa passagem tem a ver com a queda de anjos nos dias de Noé. Então nós podemos citar Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, 2 Pedro 2, de 4 a 5 e 1 Pedro 3, de 19 a 20. Nós temos aqui, eu tenho visto várias interpretações sobre estes anjos, tá ok? Mas eu acredito que tem a ver sim com estes anjos na época de Noé. Mas segundo esta interpretação, parece que alguns anjos transgrediram os limites estabelecidos por Deus. Parece que eles abandonaram sua esfera espiritual e acabaram se envolvendo com mulheres. Estranho, né? Sobre isso.
Também diz que eles se envolveram de forma ilícita com a humanidade. E nós sabemos que isso ocorreu antes do dilúvio, mas nos dias de Noé. Por que essa interpretação destes anjos que deixaram seu estado natural, por que é uma interpretação forte? É interessante, aqui mesmo em Judas, no verso número 6, perceba entre o verso 6 e o verso 7, nós vamos tratar ainda sobre o outro verso, Judas fala sobre Sodoma e Gomorra, tá? E vamos lembrar que Sodoma e Gomorra está lá atrás, tá bom? No período mais antigo. 2 Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 5, faz a mesma sequência. Fala de anjos, de dilúvio e de juízo. A tradição judaica do tempo de Judas entendia Gênesis 6 dessa forma, como estamos falando. Então, esses anjos não são Satanás e seus demônios comuns, pois estes já estão soltos. Judas fala de um grupo específico que estava aprisionado e que, por alguma razão, saíram para se envolver com seres humanos. Então, esses anjos ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus. Nós temos aqui o pecado, a rebelião contra a ordem divina. Tá bom? Então, importante a gente pensar dessa forma. Bom, o que nós aprendemos aqui com estes anjos que pecaram? Posição espiritual não garante permanência. É preciso o quê? Submissão. Então, estes anjos deixaram o estado original e foram desobedecer, se envolver com humanos. É difícil a gente entender isso. Como que seres espirituais foram se envolver com humanos? Muito difícil de entender, mas é exatamente isso o que a Bíblia destaca para nós lá no livro de Gênesis. Tá bom? Muito bem. Lembrai-vos do povo de Israel, lembrai-vos destes anjos que deixaram o seu estado original. E terceiro, lembrai-vos de Sodoma e Gomorra. Ou seja, uma corrupção moral, não é? Como consequência, claro, do abandono de Deus. Vamos lembrar que ele está dando estes exemplos para dizer o seguinte: assim como Deus puniu o povo de Israel, os anjos e agora Sodoma e Gomorra, Deus também vai punir estes falsos profetas que se metem dentro da igreja e ensinam coisas fora da revelação divina. Muito bem, mas vamos voltar aqui para Sodoma e Gomorra. O texto diz: havendo-se entregue à prostituição e indo após outra carne. O texto fala exatamente sobre isso. Sodoma e Gomorra são um exemplo do juízo de Deus contra uma cidade que normalizou o pecado. Para você ter uma ideia, na porta da cidade de Sodoma e Gomorra tinham homens preparados, aguardando visitantes para se relacionar com eles. Os visitantes que chegavam, eles eram obrigados a se relacionar com estes homens, para que então eles pudessem depois entrar dentro da cidade. Então Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente imoral. Por isso que eu disse que foi uma sociedade que normalizou o pecado. E aí o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foram... a cidade foi destruída com fogo, lembra? Deus tirou Ló e sua família dali e a cidade foi destruída. Quando a santidade ela é desprezada, o juízo se aproxima. Pense sobre isso. Quando a santidade ela é desprezada, o juízo
se aproxima. Foi exatamente aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Muito bem. E agora, então, no verso 8, Judas retoma estes rebeldes, esses falsos mestres que estavam inseridos dentro da igreja. Então ele diz: lembrai-vos dos falsos mestres, né? Você vê que nesses falsos mestres havia irreverência, rebeldia e imoralidade, né? O texto diz: contudo também estes sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e difamam dignidades superiores. Veja que Judas descreve líderes que seguem suas próprias visões, por isso que ele fala de sonhadores, tá bom? Estes líderes desprezam a autoridade espiritual e esses líderes vivem sem temor. O que resta da parte de Deus é juízo sobre eles. A revelação que não produz santidade não vem de Deus. Uma lição importante, né? Revelação que não produz santidade não vem de Deus. Bom, vamos lá. Vamos concluir nossa breve palavra. Judas nos chama a lembrar do que Deus já fez. Judas nos chama a discernir falsos ensinos. Judas nos chama a permanecer firmes na fé verdadeira. A graça não é licença para o pecado, mas poder para viver a santidade. Vou repetir essa frase. A graça não é licença para o pecado, mas para poder viver em santidade. Por isso que ele diz: lembrai-vos. Dá uma impressão que Deus está de braços cruzados. Não. Assim como Deus executou juízo sobre o povo de Israel, sobre os anjos que caíram, sobre Sodoma e Gomorra, Deus também continua julgando o seu povo nos nossos dias. É isso que eu quero passar para você, meu querido, neste momento, tá bom? Forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.